Olá, essa é a nossa aula de número 25, parte 2, e nós faremos então exercícios a respeito de leito de jorro. O exercício 19. Deseja-se usar um leito de jorro na secagem de cereais. O tubo cilíndrico, ou seja, o recipiente cilíndrico para o teste do leito de jorro em batelada, ele tem um diâmetro DC de 30 centímetros e um diâmetro DI do orifício de alimentação do ar de 5 centímetros. O ângulo da parte do cone é de 60 graus. Para uma operação a 1,5 da velocidade de jorro mínimo e considerando uma carga de cereal de 80% da altura máxima permitida para um jorro estável, pede-se então para determinar a potência do soprador. Considere que a queda de pressão na tubulação é 40% da queda de pressão no leito de jorro, no jorro mínimo, e que a queda de pressão máxima é 50% maior que a queda de pressão do jorro mínimo. Aqui nós temos, então, as propriedades da partícula, o diâmetro, 0,25 centímetros, a esfericidade, de 0,75, a densidade de 1,18 gramas por centímetro cúbico, a porosidade do leito, na mínima fluidização, de meio, e a temperatura de 85 graus, que nós vamos utilizar, então, para calcular as propriedades do fluido, a densidade e a viscosidade. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui, nós vamos calcular a altura máxima, vamos utilizar a correlação de Malek e Lu. Nós temos aqui, então, como calcular essa altura máxima de partículas que eu ponho dentro do leito, que vai levar a um jorro estável, certo? Então, substituindo aí os valores, nós temos o diâmetro de 30, o diâmetro da partícula, o diâmetro de entrada, a esfericidade, a densidade. Fazendo, então, essa continha, nós tiramos que a altura máxima de partículas que eu consigo pôr dentro do leito é de 340,78 centímetros. E eu sei que eu vou colocar 80% dessa altura, eu vou encher com partículas, certo? Então, a altura de partículas no leito, a altura da carga de cereal, vai ser aí 0,8 vezes essa altura máxima, que deu 272,6 centímetros, o que é uma altura bem grande. Utilizando, então, a temperatura de 85 graus e a temperatura de referência de 25 graus, nós podemos tirar aí qual é a densidade do ar nessa temperatura. E agora nós podemos calcular a queda de pressão no jorro mínimo, utilizando aqui a correlação de nascimento. Então, nós sabemos que a queda de pressão é 2/3 de 1 menos a porosidade, que multiplica a altura de carga desse cereal, vezes a densidade do sólido, vezes a gravidade. Substituindo, então, os valores aqui, nós chegamos a uma queda de pressão de 105.089,8 dina, por centímetro quadrado. Transformando isso aqui para milímetros de água, nós temos aí 1.072,7 milímetros de água, ou seja, 1 metro de coluna d'água. Isso aqui é muita coisa, certo? É uma queda de pressão muito elevada. Mas a queda de pressão de operação, ela é o quê? Ela é a soma da queda de pressão que eu tenho na operação do leito de jorro. Lembrando que a gente tem que levar em conta a queda de pressão máxima, tá? Porque que vai surgir durante a abertura da cavidade do jorro. A gente precisa vencer essa queda de pressão máxima, que foi dado aqui, que ela é 50% maior que a do jorro mínimo. Então, 1,5 vezes a queda de pressão do jorro mínimo, essa é a queda de pressão máxima, mas a gente também tem uma queda de pressão na tubulação, que é 40%, ou seja, 0,4 da queda de pressão no jorro mínimo. Dessa forma, a queda de pressão total chega aí a 2.038 milímetros de água. E assim, agora, a gente pode calcular também a velocidade de jorro mínimo, utilizando aí a equação de Maturi-Gichler. Substituindo todos os valores aqui, nós vamos chegar, então, a uma velocidade de jorro mínimo de 116,16 centímetros por segundo. E aí, pessoal, a gente pode pegar essa velocidade e calcular a vazão, para que nós possamos depois, então, calcular a potência. Quem é a vazão de trabalho? A vazão Q, ela é a velocidade de trabalho, que é 1,5 do jorro mínimo, vezes a área. Uma coisa importante que a gente precisa ressaltar é que essa velocidade de jorro mínimo, que está sendo calculada pela equação de Maturi-Gichler, é uma velocidade em qual região do leito? Na região de seção cilíndrica.
certo? Então, toda vez que eu for calcular a vazão a partir dessa velocidade, eu tenho que levar em conta que a área que eu vou utilizar é a área da seção cilíndrica πdc ao quadrado sobre 4. Então, fazendo π, né, vezes dc, que é 30 ao quadrado sobre 4, e colocando aqui, né, a velocidade 1,5 da velocidade de jorro mínimo, a gente tira uma vazão de 0,123 metros cúbicos por segundo. Já na unidade que nós precisamos para calcular aí a potência. Então, a gente usa a vazão em metros cúbicos por segundo, a queda de pressão em milímetros de água, dividido por 75 vezes 0,6, que é a eficiência desse meu soprador, né, que varia entre 0,5 e 0,6. E a gente pode, então, fazendo essa conta, nós tiramos aí uma potência de aproximadamente 5,6 HP. Tá? É um valor alto de potência, porque nós estamos trabalhando aí com uma carga muito alta de partículas dentro desse equipamento, o que também não é tão comum nas operações, né, em leito de jorro. A gente geralmente costuma trabalhar com uma carga menor. No entanto, esse aqui tem uma altura maior, porque a gente está trabalhando com uma partícula bem leve, né, uma partícula que tem uma densidade bem baixa. Então, a carga em quilos, né, desse material não é aí tão elevada. O nosso próximo exemplo é o exemplo 20, está no livro do Cremasco, na página 288. Trata-se, então, da secagem de arroz em leito de jorro. A coluna do leito de jorro é cilíndrica e tem um DC de 15,24 centímetros. O diâmetro da alimentação, né, do orifício de alimentação, é de 2,54 centímetros. E a altura do leito empacotado aqui vai ser de 57 centímetros. O leito opera, então, a uma velocidade de 1,2 da velocidade do jorro mínimo, ou seja, 20% acima da condição de mínimo jorro. Então, nós temos aqui as propriedades da partícula, que é um diâmetro de 0,4 centímetros, uma esfericidade de 0,8, uma densidade de 1,21 gramas por centímetro cúbico, uma porosidade na mínima fluidização de meio, e os testes fluidodinâmicos foram realizados na temperatura ambiente de 20 graus. A primeira coisa que ele pede para que seja calculado seja a classificação de Geldert, que é uma das primeiras coisas que a gente tem que fazer aí quando a gente vai, então, classificar essa partícula para saber se ela tem tendência a jorrar bem no equipamento. Depois nós vamos calcular a velocidade de jorro mínimo, a queda de pressão máxima no equipamento, que é o que a gente utiliza para poder fazer o cálculo da potência do soprador, a queda de pressão no jorro mínimo e, por fim, a potência no soprador. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é a classificação de Geldert. Vamos dar, então, uma olhada no nosso gráfico para fazer essa classificação, levando em conta que a densidade do sólido é 1,21, como a densidade do gás é muito pequena, pode ser desprezível, e o diâmetro da partícula é de 4 milímetros. Olhando aqui, então, no gráfico da classificação de Geldert, 4 milímetros vai estar bem para cá, certo? Vai estar nessa região. E 1,21, mais ou menos aqui. Então, a gente realmente classifica a partícula de arroz como sendo do grupo D, né, que tem uma fluidização do tipo jorro. Então, essa partícula provavelmente vai jorrar bem no equipamento. Assim, a nossa partícula, então, do tipo D. E agora, nós podemos aí calcular a velocidade de jorro mínimo. Aqui, nós faremos o cálculo, tanto utilizando a equação de Maturi e Gichler, quanto utilizando também a equação de Ergun. A primeira equação, a gente vê que ela é função das propriedades também da geometria do meu equipamento. E nós tiramos uma velocidade aí de jorro mínimo de 155,5 centímetros por segundo. Já utilizando a equação de Ergun, nós vemos aqui que aparece a velocidade de jorro mínimo aqui, e aqui elevado ao quadrado, e que essa equação, ela leva em conta apenas as propriedades das partículas e do fluido e do leito em si, mas não leva a geometria do leito em consideração. Nós podemos aqui substituir, né, os valores, e nós vamos chegar numa equação quadrática dessa forma, né, em que essa parte aqui deu 592,93, esse termo todo que multiplica o QMJ deu 0,533, e aqui todo esse outro termo deu 0,0255, levando em consideração, pessoal, que eu fiz tudo no CGS, certo? Dessa forma, a gente tira uma velocidade de jorro mínimo de 142,4 centímetros por segundo.
O valor experimental, reportado aí por Canezin em 1981, foi uma velocidade de jorro mínimo de 120,6 centímetros por segundo. A gente pode perceber, então, que a equação de Ergun, ela levou a resultados mais próximos do valor experimental. Já a queda de pressão máxima no leito, nós vamos utilizar a equação de Becker, 1961, em que nós temos aqui, né, a queda de pressão máxima, é dada por essa equação. Substituindo aí, então, todos os valores, a gente chega numa queda de pressão máxima de 33.797 dina por centímetro quadrado, que transformando para centímetros de água, deu 34,46. O mesmo autor, Canezin, em 1981, falou que a queda de pressão experimental máxima, que ele tirou da curva característica, foi de 32,8 centímetros de água. O que, se a gente comparar com o nosso valor predito aqui, dá um erro aí menor do que 10% entre a correlação e o valor experimental. A queda de pressão no jorro mínimo, nós vamos calcular utilizando aqui a correlação de Nascimento, que basicamente diz que a queda de pressão no jorro mínimo é 2/3 da queda de pressão máxima. Tá? Então, a gente tem aqui a nossa equação, como a gente já calculou a queda de pressão máxima, é só fazer 2/3 desse valor, e a gente chega a uma queda de pressão de 22,98, né, praticamente 23 centímetros de água. E o valor experimental reportado pelo autor foi de 19,8, né, o que chega aí também próximo dos 10%, o erro entre a correlação e a medida experimental. Para fazer o cálculo, então, da potência, nós vamos utilizar a mesma equação utilizada pelo autor, né, do Cremasco, que colocou a potência em watts. Nós temos aqui a vazão em metros cúbicos por segundo, a queda de pressão em newton por metro quadrado, tá? Que é só pegar isso aqui e dividir por 10. E a eficiência aqui, né, desse meu soprador, que nós vamos utilizar meio. Para isso, nós precisamos calcular a vazão. Então, quem é a vazão? É 1,2 vezes o jorro mínimo, que é a velocidade da operação, vezes a área de seção de escoamento, que é na seção cilíndrica. Tá? Então, fazendo essa continha, a gente chega a 0,031 metros cúbicos por segundo da minha vazão de operação. E substituindo aqui, então, a vazão, a queda de pressão já em newton por metro quadrado e a eficiência, nós chegamos aí a 235,9 watts, o que corresponde a aproximadamente 0,3 HP. Certo? Isso leva, então, o que faz com que nós possamos aí, né, sugerir a utilização de um soprador com uma potência de aproximadamente 0,3 HP, ou de meio HP no caso, né, que é o valor comercial mais próximo, para realizar, então, essa operação. Bem, dessa forma, nós fomos capazes, então, nesses exercícios, de mostrar, então, como tendo, né, a geometria de um equipamento e tendo as propriedades do material, nós podemos fazer uma predição da condição em si de jorro mínimo, né, velocidade e queda de pressão, ter uma estimativa da queda de pressão máxima e, assim, a gente conseguir dimensionar, né, qual é a potência do soprador necessário para realizar essa operação antes que a gente possa, então, fazer a proposição do leito ao se utilizar. Foi isso, esse é o nosso último exemplo da nossa disciplina de operações unitárias 3. Até mais!